Olá, olá, buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Minha internet não tá estável de novo, ela tá caindo muito. Eu já liguei pra net, já tentei de tudo, já veio o técnico aqui e ainda não consegui resolver, gente. Eu tô fazendo aula de inglês e foi sábado agora, durante as 2 horas, sei lá, eu caí mais de 30 vezes. E daí fica entrando e saindo, e às vezes demora um pouco. Então, para dar aula online tá bem complicado. Eu espero conseguir resolver isso logo. Sei que eu prometi um meet para vocês, mas não vai rolar hoje, tá? Por isso eu tô tentando gravar essa aula, tá? Tentando ainda, porque também ele fica parando, enfim. Eu quero falar hoje sobre duas coisas, de duas aulas que eu postei para vocês. Eu estou aguardando que todos tenham uma apostila para a gente começar com ela, tá? Eu sei que elas não chegaram ainda, mas então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela, porque hoje eu vou mostrar para vocês duas análises de coisas que a gente viu, para que eu possa passar um trabalho que vai valer uma parte da nota de vocês. Então, prestem atenção naquilo que eu vou mostrar, para vocês poderem se basear para fazer o trabalho, tá bem? Tá bem. Compartilhar minha tela. Eu pedi para vocês lerem, na verdade tinha o texto e um áudio do próprio Cortázar lendo La Casa Tomada, né? A Casa Tomada em português. É um conto bem peculiar, na verdade. A primeira vez que eu li foi de um estranhamento muito grande, porque a gente não consegue entender o que tomou a casa, né? Eu gostaria muito de saber de vocês qual foi a sensação de ouvir esse conto, de ler esse conto. Então, por favor, façam um comentário aqui embaixo sobre o conto e sobre a película, né, o filme que vocês assistiram também. Aqui eu peguei para mostrar para vocês uma análise desse conto. Quando a gente faz uma análise de alguma coisa, a gente aborda vários aspectos. Então, a gente tem aqui um título, né, falando análises, o nome do conto e o autor. Tem um resumo sobre ele. Então, lá, Casa Tomada. Es uno de los cuentos más leídos y analizados del escritor Julio Cortázar. Son múltiples las interpretaciones alegóricas que se le han dado. Incluso el día de hoy se sigue analizando. A continuación, haré una análisis de lectura de este misterioso cuento en el que pretendo descubrir las herramientas literarias utilizadas por Cortázar para construir esta joia de la narrativa breve hispano-americana. Então, aqui a gente tem um resumo do que vai acontecer nessa análise. Fala um pouquinho sobre o conto, né? Então, dizendo que ele é um dos contos mais lidos e analisados desse escritor. E é verdade. Ele tem aqui já, ó, de novo, o título, quem escreveu, o gênero. Então, dizendo que ele é um conto de narrativa fantástica. Quando foi publicado e em que formato. Então, a primeira vez que ele foi publicado numa revista. Temos aqui uma capa. Eu não vou ler toda a análise, eu vou deixar para vocês embaixo o link, para quem quiser dar uma olhada depois.
o que eu quero mostrar para vocês, principalmente, é como se estrutura uma análise. Porque vocês vão precisar, tá? Então, eu tenho aqui, falando depois sobre a trama. Então, o que conta esse conto? Então, ali eu vou ler esse pedacinho para vocês. Dos hermanos de pouco mais de 40 anos de edad viven solos en una antigua casa familiar, en la que podiam viver 8 pessoas sem estorbar-se. Vocês estão vendo ali, tá entre aspas, porque ele é uma citação direta do livro, né? Então, foi isso, tá entre aspas e em itálico nesse caso. São os últimos de sua genealogia e têm dinheiro suficiente para não ter que trabalhar. Así que solo se dedican al mantenimiento de la casa y a sus aficiones. Un día se dan cuenta en que la casa hay una especie de invasores que empiezam a desplaçá-los. Então, aqui tem um resumo do que acontece na história, né? Quem são os personagens e o que acontece. Aí embaixo tem uma explicação da construção de quem são os personagens. A gente tem, então, a Irene, dele fala lá. Claro que essa visão aqui que a gente tem é a visão do narrador, que é o irmão, né? Então, a gente tem aqui sobre a Irene, sobre o irmão, sobre a Marister, que era, né, a noiva, a namorada do irmão, que faleceu antes deles se casarem. E também uma descrição da casa, porque aqui a casa ela é como um personagem porque ela também é descrita e ela tem quase vida. A gente pode afirmar isso por esse finalzinho aqui, ó, que vocês estão vendo. A vezes chegamos a crer que era ela a que não nos deixou casar-nos. Então a casa não deixou eles casarem, por isso a casa entra aqui como um personagem, não só como um espaço. Aqui fala sobre os invasores. Eu já li muitas análises e, enfim, na faculdade, já conversei com amigos, e cada um tem uma interpretação do que são esses invasores, que vão tomando a casa com o tempo. Alguns acreditam, inclusive, que isso só estava dentro da cabeça deles. A gente tem uma análise do tempo. O tempo, o que é? Quando a gente lê um conto, às vezes ele vai, ele volta, às vezes ele tá escrito no presente, por exemplo, né? Às vezes ele é escrito todo no passado, o tempo às vezes ele passa cronologicamente, às vezes não. E é isso que ela faz aqui. Ela fala também sobre onde se situa no tempo, né, esse conto. Então ele é de 1939, na Argentina. Tem várias passagens, né, especificamente em Buenos Aires, que conseguem, né, dizer isso pra gente. Eu não vou ler agora para você. Ali a gente tem o espaço, já falei. Fala um pouquinho sobre o tipo de narrador. Fala sobre as metáforas e coisas presentes no texto. Aqui ele tem um dado que eu não conhecia, que foi como nasceu esse conto. Foi dito numa entrevista dizendo que o Cortázar sonhou, na verdade ele teve uma pesadilha, né, um pesadelo com a casa tomada, e assim que ele acordou, ele escreveu o conto. Aqui tem falando sobre as várias, né, múltiplas interpretações. A literatura, o cinema, a arte em si, ela é assim, né? Ela é sempre passível de muitas interpretações. E aqui a opinião pessoal, né? Opinião personal da pessoa que escreveu essa análise. Eu já falei para vocês, ele é um conto bem esquisito mesmo. O que eu quero? Deixa eu tirar. Ele é um conto bem esquisito. Eu imaginava como uns bichos. A primeira vez que eu li, a minha primeira leitura foi como se tivesse um bicho, umas assombrações tomando a casa, por ser uma casa antiga, né?
Eu faço uma relação com, não sei se vocês já leram o livro infantil O Lobo de Dentro da Parede, eu acho que é esse o nome, do Neil Gaiman. E os lobos saem da parede e tomam a casa. E eu faço uma relação sempre que eu leio esse conto com essa história. É um conto infantil, é um livro infantil esse do Neil Gaiman. Se vocês tiverem tempo, leiam, que é bem interessante. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu pedi para vocês assistirem na última aula Roma, né? Que é um filme mexicano. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o acento, então o sotaque. Vocês escutaram um argentino e viram um filme mexicano. Eu queria saber de vocês como que vocês sentiram essa diferença de sotaque, de palavras no espanhol. Qual deles vocês acharam mais fácil de entender? Filho, você já tem... Ó, a criatura tem uma bolacha na mão e quer outra. Eu vou abrir agora uma outra análise desse filme que eu pedi para vocês verem, que é para vocês terem mais uma versão de uma análise feita de outra coisa, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Espera lá, que agora tá com essa tomada já. A ver. Aqui assim. Um momento. A ver. Aqui. Aqui. Então, aqui eu tenho uma análise feita, então, de Roma. Ali no título, a gente está escrito lá, Película Roma de Alfonso Cuarón. Então, a gente tem ali, então, filme Roma e o nome do diretor, né, o autor desse filme. Fazer uma análise de uma coisa que é visual, auditiva, como é um filme, ela é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que ela segue um padrão bem parecido da análise que a gente viu daquele conto. Então, a gente tem lá, Roma é um filme que nós temos então essas duas palavras, película e filme. Normalmente se usa película, mas acredito que ela escolheu essa segunda palavra para não repetir. As repetições, quando a gente faz um texto, é bastante importante cuidar. Então, ele diz ali quando ele estreou, que foi em 2018, o que ela aborda. Então, eu vou ler só esse comecinho. Roma es un filme de Alfonso Cuarón, estrenado en el año de 2018. La película aborda de manera íntima y extraordinaria la cotidianidad de una familia de clase media. En el México de los años 70, una familia que crece bajo los cuidados de Nana Cleo, eje del relato. Então, aí depois ele vai contar pra gente onde esse filme foi inspirado, que foi na infância do Cuarón, né? Inclusive, a personagem principal na sua nana, na Libo Rodrigues, que é uma pessoa de verdade. E fala que esse filme só foi distribuído no Netflix e em algumas salas de cinema escolhidas a dedo. Então, que não foi um filme que foi para todos os lugares. Tem um resumo, tem a foto, né, o cartaz dela, o resumo pequenininho, um alerta de spoiler, para quem não assistiu, então não poderia ler isso aqui. Ele faz um resumo bem grande das coisas que acontecem no filme, colocando imagens. O resumo é bem grande, ele é bem detalhado, e depois ele começa a fazer uma análise do filme. Ele começa analisando uma coisa que é muito legal nesse filme, que são as imagens. Esse filme tem uma parte fotográfica, né? A fotografia dele bem peculiar, bem bonito. Primeiro que ele tem uns tons diferentes do que a gente costuma usar agora. Ele começa ali com aquela cena de lavar. A fotografia dele é muito bonita.
Depois, ele faz uma análise do contexto sociopolítico. Então, o que acontecia ali no México, essa modernização da América Latina. Nós temos uma personagem indígena, né? De uma origem, então, humilde, que é a personagem principal. Ele faz uma análise da representação do patriarcado, então, representado por aquele pai que não é exatamente presente na família, que depois abandona, enfim. E depois ele mostra o desenrolar do filme sobre como as mulheres, na verdade, que levavam esses lares, né? Então, que a gente tem aquela mãe que depois fica sozinha com as crianças e tudo. A gente tem a própria Cleo, que é o personagem principal, que faz tudo girar dentro daquela casa. E depois, né, toda a gravidez, enfim. A gente tem uma análise específica da Cleo, que é o personagem principal, mostrando como ela é o equilíbrio dentro daquela família, como ela vai mudando e também crescendo ao longo da narrativa, e como os olhos das crianças e dessa mãe sobre a Cleo vão se modificando. A gente tem essa imagem que é muito bonita, quando a gente tem, né, a confissão da Cleo sobre a culpa, de como ela se sentia com relação à gravidez. E depois uma consideração final. Eu vou ler rapidinho ela aqui para vocês. Alfonso Cuarón crea una obra trascendente de la película Roma en la medida en que logra mantener la mirada cómplice del espectador gracias al menos a dos cosas. Uno, por medio de la belleza que contemplamos en cada plano. Y dos, a través de algo así como una falsa expectativa que nos hace preguntarnos hacia dónde se dirige. Acostumbrados como estamos a las intrigas, los accidentes, los nudos, los puntos de giros previsibles y los grandes desenlaces dramáticos, al ver Roma, siempre estamos esperando un desastre que nunca llega o que en cambio llega en forma, por favor, de cotidianidade que logo deixa a vida seguir em curso. Então, a gente tem aqui, na verdade, a opinião da pessoa que fez essa análise, que não deixa de ser uma verdade. Então, ela fala ali, então, sobre a beleza dessas imagens, essa parte fotográfica que eu falei para vocês, e como essa falsa expectativa, que foi o que ela sentiu quando assistiu o filme, né? Então, ela diz ali que se espera sempre chegar a uma coisa dramática, né? A intriga. Então, que ela não chega, porque que não tem isso no filme que a gente está acostumado, as novelas mexicanas, inclusive os filmes americanos, mas que os desastres, que ele chega, mas de uma forma que é comum, como parte da vida, né? El desastre es otro, una sociedad fragmentada, separada, encuadrada en una inercia que pocos parecen cuestionar. Pero ese desastre, esas fracturas, no detienen la vida. Cuarón hace en el filme lo que la vida real hace en nosotros y en nuestros desastres, grandes o pequeños. Sigue el curso de los hechos con naturalidad, deja que se confundan con la cotidianidad, que los envuelve y disciplina con una autoparidade casi pasmosa. Depois ele tem ali um pouquinho da pessoa, né, da Libo, que foi a pessoa que inspirou o Cuarón. Fala também sobre o autor. Tem um trailer do filme e é assim que a pessoa termina essa análise. Qual é o trabalho de vocês? Eu não vou dar um filme ou um conto específico. Como a gente trabalhou com os dois, viu as duas, o que eu quero? Que vocês escolham, claro, obviamente, né, de língua espanhola. Vocês podem fazer uma análise
de um conto, pode ser pequeno, igual foi esse da La Caça Tomada. Eu tenho alguns em mente, se alguém quiser uma dica, tá? Que dão boas análises e que vocês também encontram bastante material. É bom a gente ler as análises de outras pessoas. Vocês podem escolher um conto, vocês podem escolher, inclusive, um livro inteiro. Claro que pensando na quantidade de tempo que eu vou dar agora para vocês fazerem isso. Então, se não for um livro muito longo, porque eu sei que vocês têm tempo curto. Vocês podem escolher também um curta-metragem, né? Que são esses filmes pequenininhos. Ou uma película, então, um filme de origem. Não precisa ser exatamente latino-americana, pode ser também da Espanha, tá? Desde que ele seja em língua espanhola, tá? Então, eu quero que vocês escolham uma obra, então, que é parte da cultura, que é arte, para fazer uma análise. Essa análise, ela precisa ser completa, como eu mostrei ali para vocês, com nome, quem foi, quando, por quê. O que exatamente vocês vão analisar, eu vou deixar livre para vocês. Então, se vocês querem focar em alguma coisa mais específica, ela vai ser escrita e em espanhol, tá? Então, lá com o nome de vocês e essa análise, igual eu mostrei essas duas. Até que chegue nossa apostila. Normalmente eu dou uma semana só. Esse trabalho eu vou dar 3 semanas para vocês entregarem, porque ele é um trabalho complexo. Não deixem para fazer de última hora, tá? Ele é uma parte grande da nota de vocês. Esse trimestre a gente tem 40 pontos para somar. Então, ele é uma parte grande da nota. Por hoje é só. Les mando um beijo, um saludo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô online. Se eu demorar um pouco para responder, é por conta da internet, tá? Hasta.